Fala galera, beleza? Eu sou o professor Gustavo e você está no canal Questões de Matemática. Neste vídeo responderemos a este exercício que associa o que até agora nós estudamos sobre função afim com o imposto de renda, né? Como que nós calculamos o imposto de renda utilizando os nossos conhecimentos que até agora nós temos de função afim e também de função em geral, né? Plano cartesiano e tudo mais. Então, olha só, eis aqui a nossa questão, uma questão fictícia sobre imposto de renda que vai nos dizer o seguinte: a tabela a seguir, ela fornece o cálculo do imposto de renda. Se X é a renda líquida, então f de X será o imposto a ser pago. Temos que determinar e resolver essas duas questões aqui. A expressão da função e seu gráfico, né? Queremos determinar qual que é a função que associa a renda líquida de uma pessoa com o imposto de renda associado a esta renda líquida. E, na letra B, queremos encontrar o n para que a função f de x seja contínua. Eu vou explicar para vocês com mais detalhes essa letra B em diante. Primeiro vamos entender como que a gente vai fazer para... Vamos primeiro entender essa tabela aqui, né? Olha só. Nessa tabela, a gente tem a primeira coluna, que é a coluna das rendas líquidas, né? Aqui nós temos os intervalos, né? Até 25.068, entre 25.068 e 83.561 e acima de 83.561. Nessa segunda coluna, nós temos uma alíquota, que é uma taxa percentual, e aqui a parcela a deduzir, que eu já explico para vocês. Olha só, para compreender essa tabela, vamos tentar pegar um exemplo de uma pessoa que tem uma renda líquida de R$30.000. Bom, se essa pessoa tem uma renda líquida de R$30.000, olhando para essa tabela aqui, em que faixa que ela se encontra, né? Ela com certeza está nessa faixa segunda aqui, ó. Se ela tem uma renda líquida de 30.000, então a renda líquida dela está entre 25.068 e 83.561. Dessa tabela, a gente tira que o cálculo do imposto de renda vai se dar pelo seguinte: a gente vai calcular 10% de 30.000, e esses 10% ele vem da onde? Ele vem daqui, ó. É a nossa alíquota. A gente vai aplicar a alíquota em cima desses 30.000 e subtrair a parcela a deduzir. Nessa palavra deduzir, ela simboliza subtração realmente. Então a gente vai subtrair, ó, deste valor que está na linha, que está na faixa dos 30.000. Ou seja, a gente vai diminuir 2.506,8. Agora, como que a gente faz essa conta? Ó, a gente pode cancelar esse zero com esse zero, vai dar 1 sobre 10. 1 sobre 10 vezes 30.000 é a mesma coisa que 30.000 dividido por 10. E 30.000 dividido por 10 é 3.000. Então, essa conta vai ficar 3.000 menos 2.506,8. Ou seja, um valor aproximado de R$500. Em outras palavras, para uma pessoa que tem uma renda líquida de R$3.000, de R$30.000, melhor dizendo, o valor do imposto de renda dela vai ser igual a aproximadamente R$500. Vamos supor agora uma pessoa que tem uma renda líquida de R$20.000. Se ela tem uma renda líquida de R$20.000, a gente tem que olhar agora não para essa segunda faixa, mas sim para essa daqui, para a primeira faixa. Por quê? Porque os valores que estão nessa faixa primeira são valores até 25.068. Então, qual que é a alíquota que a gente tem que pagar, ó, que a gente tem que aplicar? É isento, significa que é zero. Ou seja, a gente tem que aplicar agora 0% de 20.000, ao invés de 10% de 20.000, né? A gente vai fazer 0% de 20.000 menos a parcela a deduzir, que também é zero. Ou seja, para pessoas que possuem uma renda líquida abaixo de R$25.068, essas pessoas terão que pagar o imposto igual a zero, não terão que pagar nada, né? E o que acontece com uma pessoa que tem uma renda líquida de R$90.000? Para uma pessoa que tem uma renda líquida de R$90.000, isso significa que ela está nessa terceira faixa, né? Para rendas líquidas acima de 83.561. E agora, ó, a nossa taxa, que a gente olha para cá,
é igual a 25%, ou seja, eu vou ter que aplicar 25% de R$ 90.000 e diminuir da parcela a deduzir, que olhando aqui para essa terceira linha, ó, é igual a N. Então, a gente tem que diminuir o N. E este N é o que nós vamos tentar encontrar na letra B quando a gente for resolvê-la. Então, guarda isso aqui por enquanto, né? E vamos agora tentar esboçar o gráfico da função que associa a renda líquida ao imposto de renda e também expressar qual que é essa função, né, em termos matemáticos. Então, olha só, aqui nós temos de novo a nossa tabela e o plano cartesiano que eu deixei aqui já preparado para nós. Vamos calcular quem é o f de x, né? Quem que é a função f de x, que é o imposto de renda, e o x é a renda líquida. Ó, f de x eu vou fazer bem grande assim, ó. Vou fazer assim, por que eu vou fazer assim, né? Porque a f de x ela vai estar associada a 3 intervalos na reta, né? Ó, quando o x é menor do que 25.068, então, ó, quando o x ele é maior do que zero, né? E menor ou igual a 25.068, né? Significa que ele vai pagar um imposto igual a zero, né? É o que nós fizemos ali no quadro anterior, né? Para valores de renda líquida abaixo desse número aqui, o imposto é igual a zero. Agora, qual que vai ser a renda, qual que vai ser o f de x quando o x está localizado entre 25.068 até 83.561. Então, olha só, a gente tem que aplicar 10% no valor de x, né? Antes a gente tinha aplicado 10% de 30.000, porque a gente tinha pego esse exemplo, mas agora para qualquer valor de x entre 25.068 e 83.561. Então, o f de x vai ser 10% de x menos, olhando para essa segunda linha, para essa segunda faixa, a parcela a deduzir que é 2.506, né? 2.506 e 80 centavos. E esses valores, ó, vão ser, estão associados a essa segunda faixa, né? Ou seja, o x, ele varia de 25.068 e vai até 83.561. Mas antes da gente fazer a próxima parte da nossa função, vamos pensar assim numa pessoa que ela tem uma renda líquida de R$ 25.068, né? Vamos supor que a renda líquida dela aumente, né? Ela vai de 25.068 para 25.068 e alguns centavos, 10 centavos aqui, né? Nota que essa fórmula aqui, ela tá boa, né? Por quê? Porque essa pessoa ela não vai sofrer prejuízo, ó. Porque quanto que é 10% de 25.068, né? 10% de 25.068 e alguns centavos é aproximadamente este valor aqui, ó. 2.506,8. Ou seja, existe uma continuidade na função, né? Quando passa de uma faixa para outra, se mantém o mesmo valor, aproximadamente, né? Então, 10%, né? Se a gente fosse calcular aqui o 10% de 25.068, esse valor de 10% de 25.068 seria igual a este, né? E a subtração ia dar zero, né? Ia se manter, né? A pessoa que passou de uma faixa para outra, né? Passou dessa primeira faixa para essa, passou de 25.068 para 25.068 e alguns centavos, ela vai continuar pagando praticamente zero de imposto de renda, né? Então, vamos fazer agora a terceira parte da função, ó. Na terceira parte da função, a gente tem que olhar para cá, né, para essa terceira linha, e agora a gente tem que aplicar 25% sobre a renda líquida, né, que é x. Então, 25% de x menos, ó, aqui a gente tem que olhar a parcela a deduzir. Nesse caso, a parcela a deduzir é n. Então, menos n, né? Só que não é para qualquer valor de x, é para valor de x que é maior do que 83.561. E, de novo, a gente quer que, ao passar dessa faixa para outra, se ela está aqui nesse extremo, ó,
se ela tem uma renda líquida de 83.561 e ela passa para a próxima faixa, vamos supor que a renda líquida nova dela é 83.561 e alguns centavos, a gente quer que ela mantenha, né, o mesmo valor que ela mantinha anteriormente. E isso está associado com aquela continuidade da função que pede na letra B. Então, quando a gente for fazer o gráfico aqui, vai ficar mais claro essa questão. Então, primeiro, vamos olhar para essa função, né, a função f de x, que é dada por essas três partes aqui, né, ela é constante, para x entre 0 e este número, né, 25.068, ela é constante e é igual a zero, ou seja, o gráfico dessa parte da função vai ser isso aqui, ó. Vai ser esse segmento de reta que vai do zero até o 25.068. Agora, eu vou até fazer de azul. Vou fazer de azul para representar aquela parte ali da função, né? Então, essa parte aqui de azul representa esta parte inicial da função, f de x igual a zero, ela é esse segmento de reta. E agora, essa segunda parte aqui da função, ó, que é f de x igual a 10 sobre 100 vezes x menos 2.506,8, ela está associada a esse intervalo de 25.068 até 83.561, que é o que está aqui, né? Mas perceba que o gráfico dela é o gráfico de uma função, ela tem a cara de uma função afim, né? É 10 sobre 100 vezes x menos um número. Então, vai ser uma retinha, vai ser assim, ó. Então, a gente quer que essa função ela seja contínua, né? Ou seja, quando passa da primeira faixa para a segunda faixa, né? A gente quer que a função continue no ponto em que ela terminou. E daí a gente agora consegue calcular, ó. A gente já pode calcular esse valor aqui, ó. Qual que é o valor qual que é o valor do imposto de uma pessoa que tem uma renda líquida de 83.561. Então vamos fazer assim, ó. Vamos calcular o F de 83.561 vai ser o imposto o imposto, né, de renda de uma pessoa que tem uma renda líquida de R$ 83.561. Isso vai ser igual ao que a gente tem que olhar para que parte da função, ó. A gente tem que olhar para esta parte aqui da função, ó, porque o x aqui, ó, ele pode ser igual a 83.561. Então, a gente tem que fazer assim, ó, 10 sobre 100, olhando para essa segunda parte da função, vezes 83.561, menos 2.506,8. Eu não vou fazer essa conta aqui. Para quem tem dificuldade na matemática básica, eu aconselho você a ir na playlist do canal Questões de Matemática e dar uma olhada lá na parte da matemática básica, do Matemática Fácil, né? Tem vários vídeos do Matemática Fácil onde que a gente trabalha com essa multiplicação de números decimais, de divisão, de soma de frações e tudo mais. Fazendo essa conta aqui, eu não vou perder muito tempo fazendo essa conta. Isso aqui vai dar 5.849,3. Então, aqui, ó, vai estar os 5.849,3 para uma pessoa que tem uma renda líquida de 83.561, ela vai pagar um imposto de renda de 5.849,3. Agora, quando essa função, ó, ela começou aqui em azul, né? Depois virou vermelha, por causa que ela passou para a segunda faixa, agora ela vai virar amarela, né? Quando ela passar para essa terceira faixa amarela, a gente quer que ela seja contínua, ou seja, a gente quer que ela continue neste ponto aqui, né? Para x maior do que 83.561. Ou seja, a gente quer que essa função seja assim. Ela vai ser assim, ó. Perceba que ela vai ter a cara ela vai ser uma reta, não uma semi-reta, porque esta cara aqui, ó, é a cara de uma função que é afim, é uma função de primeiro grau, né? Claro que ela não é uma função afim, só essa parte aqui em amarelo, porque ela não está definida em todo o conjunto dos reais, mas ela é uma parte, né, do gráfico de uma função afim. E o que a gente quer descobrir agora? A gente quer descobrir esse valor de n, né? Então, olha só. O que acontece se a gente pegar essa expressão e no lugar do x, a gente colocar então o
83.561. Então, vamos fazer aqui, ó. 25 sobre 100 vezes 83.561 menos o n, né? Menos o n. Nota que a gente não poderia fazer isso, né? A gente não pode, a rigor, colocar o 83.561 aqui, ó, no lugar do x, porque essa parte aqui em amarela da nossa função, ela não está definida para x igual a 83.561. Mas como a gente quer que essa função ela seja contínua, né? Então a gente quer que depois que o gráfico saia aqui da parte vermelha, ele continue, a gente quer que ele continue a partir desse ponto. Então este valor, ele tem que ser igual a este aqui, ó, né? Esse ponto é um ponto, não é comum, né, aos dois segmentos de reta, mas ele faz parte, né? Ele faz parte da continuidade desses dois segmentos de reta. Então, 25 sobre 100 vezes 83.561 menos n vai ser igual a 5.849,3, igual a 5.849,3. E agora, de novo, eu não vou perder muito tempo nessa conta, mas vai lá no Matemática Fácil, né, que a gente aprende matemática básica lá, e você vai descobrir que o n é igual a 15.040,95. Em outras palavras, uma pessoa que tem uma renda fixa, né, uma renda líquida, melhor dizendo, de 83.561, ela vai pagar, ela vai ela vai pagar um imposto de renda de 5.849, né, sobre uma líquida de 25%, e a parcela a deduzir é este valor aqui, ó, de 15.040,95 centavos. Então, esta é a nossa função, ela tem 3 partes, ela é dividida em 3 partes, e este aqui é o gráfico da nossa função, ó. Ele começa com um segmento de reta em azul, depois parte para um novo segmento de reta em vermelho, e uma semi-reta em amarelo, né? E aqui continua, né? Para todos os valores de x maiores do que 83.561. Então, é isso, galera. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais.